Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Varenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da Fleury. Então, se você quer saber mais sobre essa empresa, vem comigo no vídeo até o final e já aproveita logo para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like para poder ajudar o canal a continuar crescendo, a gente chegar lá nos 10 mil inscritos. Estamos chegando nos 6 e na hora que chegar nos 10 a gente dobra a meta. Conto aí com a sua força para a gente continuar crescendo, valeu? Então agora, sem mais delongas, vamos para a análise da Fleury aqui na tela do meu computador. Bom, a Fleury, a gente pegar no ano, está caindo 6%, últimos 12 meses caindo 7%, então tá vindo em queda, né? Deixa aqui para mim nos comentários qual que é a sua opinião sobre a Fleury. Tá? Eu quero saber o que você acha da empresa. Aqui recentemente a Fleury soltou alguns fatos relevantes. Quem costuma acompanhar sabe que desde o ano passado eles estavam em processo de fusão com o Hermes Pardini. Então aqui eles mostram, né, que o fato relevante dia 23/3 foi aprovado pelo CAD, a fusão, né? E aí no dia 13/4 eles explicaram ali os termos, né? Até que tem uma parte interessante onde eles falam aqui da combinação, né? Conseguiram que, conforme o termo de fechamento, relação de substituição final por ação é de 1,21 ação ordinária de emissão do Fleury para uma ação ordinária do Hermes Pardini. Então quem tem Hermes Pardini em carteira, par de 3, vai ganhar o equivalente a 1,21 ação da Fleury, né? Com essa fusão vai ser incorporado ali as ações da Fleury. Então quem tem Hermes Pardini vai passar a ter 1,21 ação para cada ação de Hermes Pardini. Aí eles informaram que vão passar as demais informações em breve, que é só continuar acompanhando. Eles colocaram aqui também, né, um relatório sobre combinação de negócios, sobre o que eles esperam com essa fusão, né? Mostram que as regiões que cada um atua, a somatória da receita, do EBITDA, quantidade de ativos. Então passaram um relatório bem interessante aqui. Quem investe em Hermes Pardini ou investe em Fleury, né, vai permanecer aí, né? Quem tem Pardini vai continuar com as ações da Fleury na hora que fizer essa mudança. É interessante dar uma lida nesse relatório para saber quais são as perspectivas que as companhias têm para o futuro. Bom, a Fleury, se você ainda não conhece, é empresa do setor de saúde. O código de negociação dela é FLRY3. Ela tem um free float de aproximadamente 45% do capital está aberto a mercado e o tag along de 100% em suas ações, o que é muito bom aí para o minoritário. Entrando aqui no ecossistema da Fleury, a Fleury é uma empresa bem voltada aqui para medicina diagnóstica, né? Aqueles laboratórios onde fazem diversos tipos de exame, mas ela vem construindo um ecossistema, entrando em outras áreas, né? Como por exemplo a atenção secundária, onde ela tem aqui várias marcas, dá para a gente ver aqui, né? A Clínica a Mais, a própria Fleury, Labs a Mais. Então ela vem fazendo várias aquisições dentro ali, principalmente da área de medicina diagnóstica, e também vem entrando em outras áreas, né? Como por exemplo consultas especializadas, também na área de cirurgia. Tá? Então ela está criando aqui um ecossistema para poder gerar cada vez mais valor para os seus clientes e aumentar também a recorrência das receitas. Entrando aqui nos destaques financeiros da Fleury, referente ao quarto trimestre, nós conseguimos ver que a receita líquida cresceu 9,5%, quarto trimestre de 2022 contra quarto trimestre de 2021. Quando a gente olha para o lucro bruto caiu 9%, ou seja, ela vendeu mais, mas ela teve um custo maior para prestar esses serviços. Isso aqui geralmente não é bom, então ela perdeu um pouco de eficiência aqui. A gente consegue ver que o lucro bruto caiu 9%, apesar dela ter aumentado a receita em 9,5%. Quando a gente chega no EBITDA, o EBITDA também diminuiu, saindo de 262 para 232 milhões, uma queda de 11%. E quando a gente chega lá embaixo no lucro, o lucro que sofreu mais, né? O lucro saiu de 70 milhões para 31 milhões, uma queda de 56%, e a margem saiu de 7% para aproximadamente
aproximadamente 3%. Então o resultado do quarto trimestre da Fleury foi um resultado ruim, na minha opinião. Quando a gente pega no ano, o resultado, olhando para a receita cresceu 15%, o EBITDA cresceu 12,7%, mas lá embaixo o lucro diminuiu 12%. O lucro saiu de aproximadamente 350 milhões para aproximadamente 308 milhões e a margem também diminuiu. Tá? Vou comentar um pouco mais sobre isso mais para frente, tá? Na hora que eu for concluir aqui a análise, vou deixar minha opinião. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores da Fleury. Lembrando aqui que eu sempre trago os indicadores mais adequados para aquela empresa que eu estou analisando. E eu costumo passar um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Só que antes de entrar nesses indicadores, eu tenho um recado importante para você que quer acelerar os seus resultados rumo à liberdade financeira. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria e dentro desse programa eu vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada para você conseguir maximizar o retorno da sua carteira de investimentos e atingir a sua liberdade financeira mais rápido. Então, basicamente, a única coisa que você vai precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse em ter o meu acompanhamento para atingir a sua liberdade financeira mais rápido, é só você clicar no primeiro link que vai estar na descrição desse vídeo e entrar em contato comigo via WhatsApp. Bom, a cotação do dia 25/4 de 2023, ela estava R$ 14,19, valor de mercado aproximadamente 5 bilhões, então eu considero dentro da bolsa uma small cap, tá? Empresas até 5 bilhões, eu considero empresas menores. Dívida líquida sobre EBITDA 2 vezes, é um indicador de alavancagem que eu gosto muito de olhar, né, para a gente medir a dívida. Esse indicador, quando ele começa a passar de 3 vezes, é um ponto de atenção, mas 2 vezes nesse cenário de taxa de juros não é que é uma dívida preocupante, mas acaba sim impactando nos resultados da empresa. Eu diria que não é uma dívida baixa, né? Não é uma dívida extremamente alta, mas também não é uma dívida baixa. Quando a gente olha aqui para liquidez corrente de 1,94, isso mostra que para cada R$1 que ela tem em deveres a pagar no passivo circulante, ela tem R$1,94 no ativo circulante. Então ela tem uma certa folga financeira no período de um ano. Dividend yield de 2% é um dividendo baixo. Geralmente, quando eu vou investir em empresas pensando em dividendos, eu gosto de receber pelo menos 6%, então tá aquém do que eu gostaria de ver esse dividendo, mas a gente tem que ver também a questão da estratégia da empresa, né? Fleury é uma empresa que está buscando crescimento, vem fazendo várias aquisições, então é normal o dividendo ficar um pouco mais baixo. O ROI da Fleury atualmente está em 11%, é um indicador de rentabilidade. Quanto mais elevado esse indicador, melhor. Geralmente eu gosto de empresas com pelo menos 10% em ROI, então no momento está com ROI ok a Fleury. Margem líquida de 7% é uma margem abaixo do que eu gosto de ver. Geralmente eu gosto de empresas com pelo menos 10% em margem. Um indicador para a gente medir a lucratividade da empresa, então quanto mais elevada essa margem, mais lucrativo é o negócio. Geralmente, conforme eu falei, eu gosto de empresas que tenham pelo menos 10%, então ela está com uma margem abaixo do que eu gosto de ver. O indicador de preço que eu estou trazendo aqui da Fleury é o preço sobre lucro. Ela está precificada 17 vezes o lucro dos últimos 12 meses. Olhando para esse indicador, eu diria que não está cara nem barata, tá? Eu considero 15, 16 vezes um preço ok. Quanto mais abaixo de 15, mais pode estar indicando que esteja barato. E quanto mais acima, mais pode estar indicando que as ações estejam caras. No caso da Fleury, o lucro está piorando, mas a perspectiva, né, com essas fusões e tudo mais, é que ela consiga crescer esse lucro. Então é algo que a gente tem que acompanhar. Até um pouco difícil a gente comentar aqui sobre precificação da Fleury. Entrando aqui no histórico de lucros e proventos, nós conseguimos ver que é uma empresa que deu lucro nos últimos 10 anos, pagou dividendos com consistência. No entanto, o lucro está mais ou menos desde 2017 até o presente momento no mesmo patamar. Ou seja, a empresa ela não está conseguindo aumentar esse lucro. E quando o lucro fica sem sair do lugar, a tendência é que a cotação também fique sem sair do lugar. Então a gente consegue ver que a cotação da Fleury ela está mais ou menos ali a mesma de 2017. É só a gente olhar aqui no gráfico, olha aqui, ó. 2016, 2017, ela caiu bastante recentemente, está mais ou menos no mesmo patamar. Então, quando a empresa fica muito sem sair do lugar, o lucro também não sai. E aí, a forma de você ser remunerado é você ter
ter ali o recebimento de bons dividendos, tá? Vou comentar um pouco mais sobre isso, então continua aqui comigo. Bom, agora para concluir a análise da Fleury, eu vou entrar no histórico dos resultados da empresa desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses. Você que está me acompanhando aqui até agora, se está gostando desse conteúdo e esqueceu de deixar o like, eu vou reforçar, clica aí no botão de curtir, dá uma força aqui para o Investidor Raiz, não custa nada e me ajuda demais, beleza? Então, a finalizar aqui, bom, a receita líquida saiu de aproximadamente 1,9 bilhão para 4,4, crescendo praticamente todos os anos, isso aqui é muito bonito de se ver. O EBITDA também crescendo todos os anos, batendo recorde em 2022. O único ano que não cresceu 2020, vale ressaltar, né? Ano de pandemia, um pouco mais complicado. E o lucro líquido estava crescendo até 2018, então a empresa estava em um crescimento muito forte ano a ano. Porém, veio 2019, deu uma pioradinha, 2020 piorou mais, aí 2021 o lucro veio o melhor lucro dos últimos anos, 2022 o lucro voltou a piorar. Então a gente consegue ver, se a gente pegar aqui, aquilo que eu falei, olha só, o lucro de 2022 é um lucro bem parecido ao lucro de 2017, na verdade está inferior ao lucro de 2017. Quando olhamos aqui para as margens, a margem EBITDA é uma boa margem, tá? Sempre rodando ali mais de 20%, deu uma certa diminuída aqui em 2021 e 2022, mas ainda assim é uma boa margem, tá? Quase 30% de margem EBITDA. O grande ponto aqui, que eu estou ressaltando em todos os meus vídeos, é a margem líquida. Quando a gente olha a margem líquida da Fleury, pelo menos antes da pandemia, estava rodando aqui em aproximadamente 12%, né? Olha só, 11, 13, 12, 11, mais ou menos isso. Aí 2020 foi para 9 e agora caiu para 7, né? Se a gente pegar comparado aqui 2017, a margem saiu de 13 para 7%, caiu quase pela metade, né? A gente consegue ver o seguinte, olha só, a receita da empresa saindo de 2,3 bilhões para 4,4 bilhões. Mas no final das contas o lucro foi inferior. O que está acontecendo então com a Fleury, Daniel? Ela está vendendo mais e no final das contas o lucro fica menor. O que está acontecendo? O resultado financeiro. É só você olhar aqui, olha só, o resultado financeiro da empresa era menos 49 milhões e fechou 2022 com menos 329 milhões. Então, o resultado financeiro está comendo as margens da empresa, né? A gente consegue ver que a margem EBITDA, ela está meio que se sustentando, estabilizada, porém a margem líquida está cada vez menor. Então isso aqui é um ponto de atenção. E a gente olha o endividamento, olha só, a dívida líquida da empresa era 389 milhões, agora está 2,3 bilhões. Ou seja, a estratégia da Fleury, grande parte da estratégia dela é fazer outras aquisições de empresas que estão ligadas ao setor de saúde. E para fazer isso, muitas vezes ela vai aumentando o seu endividamento. Porém, agora a gente chegou no cenário de taxa de juros mais alta e ela com um endividamento mais elevado, né? A gente consegue ver que a dívida líquida sobre EBITDA era 0,6, agora está 2 vezes. Então isso está impactando o resultado da empresa. Qual que é a minha opinião, então, diante de todo esse contexto que eu acabei de passar aqui? Temos que avaliar como que vai ser essa fusão, né? Algo que vai demorar para a gente ver, porque ela fez vários investimentos, agora vem a grande fusão, um grande investimento aí através dessa fusão com a Hermes Pardini. Então nós temos que avaliar a médio e a longo prazo, né? Como que vai ser essa sinergia, se realmente a empresa vai conseguir crescer e manter uma boa lucratividade, porque o que eu já falei, que não adianta a receita ficar crescendo e o lucro ficar diminuindo e a empresa não gerar caixa direito, se manter assim a cotação não sai do lugar. Eu gosto de falar aqui que eu gosto de pegar empresas que eu tenho um crescimento tanto em valorização quanto em dividendos. A Fleury, no momento, ela não está entregando nenhuma das duas coisas. Por quê? Porque o lucro não sai do lugar, a cotação não sobe e dividendo fica um pouco baixo porque a empresa está fazendo vários investimentos. Então, em resumo aqui, é acompanhar para ver se realmente ela vai conseguir gerar valor com todas essas aquisições que ela fez e principalmente com essa fusão com o Hermes Pardini. A empresa é ruim, Daniel? Não, a empresa que já tem mais de 90 anos de mercado, olhando aqui operacionalmente o EBITDA da empresa praticamente impecável, quase todos os anos ela crescendo, só que questão financeira não tem como fazer milagre, juros altos vai impactar os resultados. Se essa sinergia der certo e
esses juros, no momento que ele baixar, o resultado da Fleury ele pode crescer muito. E aí sim as ações elas têm um grande potencial de valorização. Então é um ativo sim que tem potencial de valorização. Tem a questão, né, que está no setor de saúde, a gente sabe que a população está vivendo cada vez mais, é algo que todo mundo demanda, né, serviços de saúde. Então assim, parece que está bem posicionada, no curto prazo está sofrendo muito, é acompanhar e ver o que vai acontecer no médio a longo prazo. Acredito que passando essa maré de juros alto e ela fazendo um bom trabalho de fusão ali com a Fleury, que realmente ela possa entregar uma valorização muito grande. Mas eu investiria, se for investir, investiria com cautela, porque no final das contas, quando a gente olha os números, são praticamente aí mais de 5 anos com resultado sem sair do lugar. E aí volta naquela questão que eu falei, né? Se o resultado não sai do lugar e o dividendo é baixo, você fica com o dinheiro parado ali, né? Sem estar ganhando nada, ou às vezes até perdendo dinheiro, dependendo do preço que você comprar. Tá? Então considera tudo isso, dá uma analisada nos documentos que ela divulgou aqui sobre essa fusão dos negócios, vai acompanhando com calma os relatórios e tenha paciência caso faça sentido para você investir na Fleury, porque é um case que vai ter que ter paciência para aguardar e ver como que as coisas vão ser e ao mesmo tempo tenha cautela também, beleza? Então minha opinião é essa. Se você gostou dessa análise, compartilha esse conteúdo com quem você acredita que tem interesse e deixa aqui para mim nos comentários se tem algum outro ativo que você gostaria de ver aqui no canal do Investidor Raiz. Se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.